Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos senhores deputados, aos telespectadores da TV Assembleia Legislativa, aos ouvintes da Rádio Digital e presentes. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da Ponte Hercílio Luz. A ata e a pauta de hoje é a oitiva do senhor Telmo Fernando Matar de Souza, a quem eu peço a assessoria que coloque sentado à mesa. Bom dia, seu Telmo. Obrigado pela paciência, por esperar ao início da CPI. O senhor veio acompanhado de advogado? Se puder responder. Não. Tá. O senhor teria a disponibilidade de me fornecer o seu documento de identidade só para a gente pedir para a assessoria tirar? Já forneci. Obrigado. Então, vou pedir para o senhor falar o seu nome completo, profissão, idade, local de nascimento e endereço. Nome: Telmo Fernando Matar de Souza. Idade: 71, fazendo agora, daqui a um mês. Mora na Avenida Otto Gama Dessa, 873, apartamento 501, Florianópolis, capital. Obrigado, senhor Telmo. Eu informo ao senhor que o senhor tem o direito de não responder as perguntas, se assim achar necessário, e que não souber ou que não tenha interesse. Mas informo ao senhor que o senhor está sob juramento e pergunto ao senhor se o senhor se compromete a falar a verdade. Exatamente, a verdade. Muito obrigado, senhor Telmo. Então eu passo a palavra ao relator, Bruno Souza, para iniciar as perguntas. Bom dia, senhor Telmo. Então, bom dia a todos os colegas deputados. Agradeço a presença e a disposição. O senhor Telmo ele foi convidado, o motivo da requisição foi porque ele foi diretor-geral do DR à época da assinatura da execução do contrato PG 11480, firmado com a construtora Roca, assinando o contrato original e todos os 5 aditamentos. Também assinou o contrato original DJ 119,86, firmado com a construtora Roca, que objetivou a execução de serviços de conservação da ponte. Em 13/5/82, também assinou o contrato PJ 04882 com a Uzi Minas Mecânica S.A. para a restauração da ponte. Por isso, o senhor foi da requisição da sua presença, justamente para que a gente possa esclarecer alguns pontos e que pode nos ajudar a construir a história que nós estamos tentando remontar aqui. O senhor poderia determinar seu período de atuação como diretor-geral do DR? Sim, meu período de atuação foi de 79 a 83, e depois de 83 a 87, março de 87. O senhor ocupou algum outro cargo de gerência ou direção? Não, diretor-geral nesse período que eu citei. Além desse período, o senhor ocupou algum cargo de gerência ou direção no DR? Não. Não? Com relação às obras na Ponte Luz, qual foi a sua atuação direta ou indiretamente? Como o senhor classifica? A manutenção ou a reforma ou restauração? Ambas. A sua participação. Como o senhor classifica a sua participação? Pode nos falar um pouquinho mais? Como administrador, no sentido de, pela indicação de técnicos, preservar a ponte no que diz respeito à manutenção, que não é novidade. Ela existe desde que ela foi inaugurada, em 1926, pelo governo Hercílio Luz. Essa manutenção é necessária e ela prosseguiu ao longo dos anos e não foi diferente na minha administração. Então, pela indicação da continuidade de manter a ponte, os técnicos se posicionaram e assim foi feito, de maneira que ela convive com um meio agressivo bem difícil e, por certo, tem que ser feita manutenção, e manutenção de peças, de pintura, de tirar a corrosão. Era da sua responsabilidade, então, determinar a manutenção, delegar funções e... Sim, na minha responsabilidade, porque a ponte Hercílio Luz, ela fazia parte do elenco de obras a serem conservadas e contratadas no caso de precisar reformar ou restaurar. São 2 coisas diferentes. E, no fim, 3 coisas diferentes. Manutenção,
Reforma e restauração. Reforma antes de ser tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então Reforma. Sim. Restauração após o tombamento, porque tem que voltar à forma original. Então também era sua atribuição também preservar os espaços, as zonas, a área da ponte e também fazer e formular contratos e delegar funções. Também porque o DR é uma autarquia. Ela tem autonomia administrativa e financeira, entre aspas. Porque, na verdade, os recursos financeiros vêm do governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda e através da Secretaria dos Transportes. Então, o diretor-geral tinha por atribuição exercer aquelas atividades que são inerentes ao cargo. Então... E aplaudidas e autorizadas pela Secretaria de Transporte e o governo do Estado. Perfeito. Então, sobre esses contratos, principalmente os firmados na década de 80, a exemplo do PG 114 de 80 e o DJ 119 de 86, firmados com a empresa Roca e assinado pelo senhor para a manutenção da ponte de luz, eles eram baseados no custo da equipe de trabalho que seriam colocados à disposição do canteiro de obras? Porque o sistema de licitação, se não me falha a memória, era tratado por um grupo executivo de licitações que o órgão tinha. E como era um tipo de obra difícil de você dimensionar o que teria de problema, então ela foi feita, no meu modo de entender, se não falhar a memória, por administração contratada. Então era uma licitação em que você tinha necessidade de mão de obra e material, e à medida que havia da necessidade, ia comprando material, executando através da mão de obra, e a empresa tinha um ganho administrativo em cima desses valores. Assim fazia-se a manutenção. Então, o material era contratado com outros fornecedores? O material era comprado pela empresa vencedora. A empresa comprava o material? Sim. Agora, eu quero só enfatizar que eu não me lembro de número de contrato. Quando você cita número de contrato, eu não vou conseguir interagir com esse número de contrato e me lembrar de termos, de datas, de assinatura. Não tem problema. Nada disso. Como eram estimados os custos desses contratos? O senhor lembra? Isso era um trabalho feito por técnicos que estabeleciam valores e preços unitários. E à medida que ia se executando as obras, tanto da mão de obra, né? Porque o material não tem como você prever. Você pode fazer uma previsão de global, mas não tem como prever custo de uma peça que você nem sabe qual é que vai ser preciso fazer manutenção. Então, na hora que precisava do parafuso ou da peça XY, era visto o custo, era comprado, a própria empresa fazia uma pesquisa de mercado, voltava ao órgão, a fiscalização analisava, autorizava, e aí, então, era adquirido e pago a administração de acordo com a licitação. Então, para fazer esse contrato, foi feita uma pesquisa, naturalmente, pela equipe de fiscalização, pela diretoria competente, e, com base nisso, foi lançado um edital de licitação. Eu estou falando agora porque eu sei que essa é a sequência, né? Pelo que eu entendi da fala do senhor, então, não havia nenhum tipo de levantamento quantitativo prévio, então? Não, existia levantamento prévio, mas eu digo que ele é uma previsão. E quais eram os tipos de... O senhor pode citar quais os tipos de quantitativos, então? Não, é difícil eu citar tipos de quantitativo porque era o administrador do órgão. Então, tinha diretoria de operações, tinha fiscalização vinculada à diretoria de operações. Então, dificilmente eu entrava no mérito da questão dos detalhes. Mas, sim, confiava na equipe, a equipe tocava, era feita a licitação, o grupo de executivo de licitações fazia a licitação e depois era feito o contrato ia ao Conselho Administrativo do DR. Antes também era levado ao secretário de Estado, né, para que tudo isso fosse autorizado. Certo.
Entre os anos de 82 e 87, a empresa Usimec executou o contrato de recuperação da Ponte Ciro Luiz. O senhor participou do acompanhamento desse contrato? Eu tenho dificuldade de me lembrar, porque a empresa que eu me lembro é a empresa Steinman, que foi quem fez o projeto inicial da Ponte Ciro Luz, quando ela foi inaugurada e na época de 21 a 26. E essa mesma empresa, por questão de notória especialização, ela veio para elaborar o projeto da reforma, porque até então não tinha o tombamento. E eu não estava me lembrando do contrato da Usimec, mas que me parece que a Usimec, junto com uma empresa nacional, né, com a Steinman, estava fazendo o projeto para que pudesse ser aplicado peças nacionais à ponte Ciro Luz. É isso, a única coisa que eu me lembro desse episódio, Usimec. Porque eu, para mim, estava até pensando que o contrato teria sido feito direto com a Steinman. Então o senhor não lembra ou lembra o que foi executado desse contrato? O senhor teria alguma coisa a acrescentar? É muito difícil, depois de 37 anos, lembrar o que foi e o que não foi. Uma coisa é certa, né? O projeto ia sendo desenvolvido, esse grupo, que era composto por 2 engenheiros e um advogado, é que analisavam o trabalho feito e que então autorizava o pagamento, certificava o pagamento. Só que esse contrato e esse projeto ele foi interrompido várias vezes pela falta de recurso financeiro. Como eu disse agora há pouco, a autarquia, entre aspas, autonomia financeira, autonomia administrativa, mas não tinha os recursos financeiros. Previsto, sim. Orçamentário, sim, mas não o repasse. Então, era interrompido a cada momento, né? Porque passou-se o ano de 82 fazendo praticamente o contrato, que, como você mesmo citou, foi em maio, certo? E houve um desenvolvimento que eu não sei agora, depois de tanto tempo, sem documento, sem nada, dizer o que foi feito nesse período. E depois entramos num outro período, de 83 a 89, que aí eu acho que foi menor ainda o efeito de elaboração do projeto, porque ele foi interrompido várias vezes por falta de recursos financeiros. E sobre a empresa Steinman, o senhor sabe se ela chegou a realizar as etapas que envolviam a inspeção, anteprojeto e projeto executivo final? Acabei de dizer. Eu não me lembrava do contrato da Usimec junto, mas entendi de que isso teria sido feito em maio, junto, para que a Steinman pudesse trabalhar. Então, o que foi feito pela Steinman foi dentro e administrado no contrato da Usimec, vamos dizer assim. Então, desta forma, o que foi feito, que eu não posso me lembrar, é impossível, né? Posso até olhar os documentos, ou outra hora, se quiserem, estou à disposição, e tentar relembrar. Mas o que foi feito é aquilo que reza no contrato, então, esse de maio, que é parte integrante à empresa Steinman. E o senhor lembra se a Steinman era cumpridora dos prazos? Ela fazia a parte dela? Bom, eu acredito que sim. Se ela não cumpriu, foi por falta de pagamento. O senhor lembra se existia algum manual ou plano de manutenção da ponte Ciro Luiz? Manual eu não me lembro, mas eu acredito que deveria ter, sim, um manual, porque a ponte estava sendo feita manutenção desde a sua inauguração. Não foi uma novidade. A manutenção da ponte não é uma novidade. E ela vai continuar sendo feita eternamente, inclusive depois de terminar, agora em 31 de dezembro, que está marcado para entregar. Pode crer, se não houver uma garantia da empresa de tantos anos, sem necessidade de manutenção, vai ter que começar imediatamente uma licitação para continuar a manutenção em função do meio ambiente que ela convive. Pois então, mas se não havia esse plano de manutenção da ponte de luz ou manual, como que eram definidos os serviços necessários e a periodicidade desses serviços? Porque agora há pouco eu disse, era uma licitação, contrato, obra por administração contratada. Então, você não tinha condições. Como é que você ia saber se o pino entre a cadeia de elos, ele tinha trinca ou não tinha trinca, se ele estava em condições de sustentar ou não estava em condições de sustentar? Mas não havia uma rotina de manutenção, não havia um plano de manutenção? Existia uma rotina de manutenção pela experiência ao longo dos anos. Era baseado na experiência, então? Ao longo dos anos, né? Eu não me lembro, por exemplo, não chegou à minha pessoa um manual com todos os descritivos. Isso não, até porque
numa obra desse estilo, é difícil, não é fácil, porque é uma estrutura metálica que vive ali numa tecnologia de 1921. Basta dizer que tem até que ser muito bem considerado que uma obra que é feita em 1921, 1926, com uma tecnologia diferente da atual, tem que aplaudir. Está até hoje em pé. E, hoje, com muito mais tecnologia, já estamos com 37 anos. E o senhor lembra como funcionava a fiscalização e a supervisão dos contratos relativos à ponte na sua época? A Hercílio Luz era sim, feito pela diretoria de operações com uma equipe de fiscalização que analisava os serviços feitos, emitia o parecer e a diretoria encaminhava o setor financeiro para o devido empenho, na época acho que era empenho, hoje não existe mais isso, empenho, e era assinado o cheque e pago. O senhor, então, a sua acompanhação, o seu acompanhamento em relação à fiscalização e supervisão era apenas nos relatórios? Os relatórios que eram encaminhados à diretoria de operações. A diretoria de operações encaminhava o setor financeiro porque existia um parecer da fiscalização. Então, o senhor não participava diretamente da nenhuma parte da fiscalização e supervisão? Diretamente não, mas tranquilo do que os meus companheiros estariam fazendo. A única coisa que chegava para mim seria ou a assinatura de cheque, que normalmente eu nem assinava, a grande parte do cheque quem assinava era o vice-diretor. Eu não acompanhava, assim, dentro da obra, o dia inteiro dentro da obra, o manual, o parecer, os serviços que estavam sendo feitos. Mas o senhor, como diretor-geral, como conseguia certificar de que realmente a supervisão e fiscalização estava sendo feita? Era baseado apenas na sua confiança pessoal nos técnicos? Eu acho que você deve confiar nas pessoas, até o dia que você deixa de confiar. Então, se você tem alguém da sua confiança trabalhando, você tem que confiar naquela pessoa que está trabalhando. A mesma coisa acontece com o secretário e a mesma coisa acontece com o governador em relação ao secretário. Então, a partir do momento que não tem confiança, em que você surgir alguma coisa, algum problema, eu acho que não tem outra saída a não ser a substituição. E ao longo dos anos 80 e 90, vários estudos foram firmados com a UFSC para apresentar... Não, aí eu vou pedir para você excluir 90. De 87 em diante, você me exclui. Não, mas aqui eu não estou citando o senhor. Estou citando um fato e não posso excluir fatos. São fatos e o senhor vai ouvir a pergunta. Ao longo das décadas de 80 e 90, vários estudos foram firmados com a UFSC para apresentar uma proposta técnica de recuperação da ponte Hercílio Luz. O senhor sabe qual o motivo de tantos estudos serem solicitados? Não, assim, na verdade, era uma absorção de tecnologia, né, de empresa conhecida mundialmente, que inclusive estava envolvida no projeto da ponte em 1921. Então, essa absorção de tecnologia e mais os subsídios com as universidades iam trazer resultados, esses vetores, uma resultante melhor. Daí porque foi feito alguma coisa de entendimento com a secretaria, mas eu quero dizer que eu não me entendi diretamente com a secretaria, com a universidade. Tem impressão, foi a Secretaria dos Transportes que conversou com a universidade e fizeram um convênio, alguma coisa nesse sentido, para absorver os estudos que eles estavam fazendo, que eram de grupo de tensões, e poder auxiliar a equipe que estavam fazendo o projeto. E esses convênios então, não foram iniciativa da direção-geral do DR à época, então? Não foi pela minha iniciativa, não. Foi iniciativa de conjunto. Porque quem fez contato com a universidade nesse sentido foi a Secretaria dos Transportes ou o grupo executivo, nomeado por portaria, que acompanhava esses projetos, que eu disse na inicial, que eram compostos de 2 engenheiros e um advogado. E o senhor considera que esses contratos eles foram economicamente justificáveis? Olha, eu acredito que sim, porque a ponte foi fechada, era um momento de muita responsabilidade. Você, diante de um parecer técnico de um instituto de nome no Brasil, pois é justamente... que conclui que a ponte Hercílio Luz poderia
entrar em colapso com o seu peso próprio. Mas é esse ponto que eu fico um pouco curioso, porque foram 3 contratos ao longo do tempo e diversos relatos técnicos do pessoal que o senhor alega confiar, declararam que eles eram superficiais e impraticáveis, esses estudos realizados pela Universidade Federal. Então, eu queria entender um pouco melhor sobre qual o motivo que tantos estudos eram solicitados, mesmo o seu corpo técnico, que o senhor confia, alegando que eles eram todos superficiais. Nós temos aqui os documentos enviados, inclusive a diretoria de operação estava ciente, os fiscais estavam cientes. Você está falando com relação à universidade? Isso. Não, a universidade, ela apresentou algum trabalho, esses trabalhos foram considerados de risco, e aí, então, o que aconteceu? Foi feito pela Secretaria de Contato, foi feito convênio, contrato que eu não me lembro, e a universidade trabalhou em conjunto, ou seja, para auxiliar, trazer subsídios e também para absorver a tecnologia do novo projeto. O senhor tinha ciência de que existiam ocupações na zona de domínio da ponte Ciluís? Ocupações, não entendi muito bem a pergunta. Ocupações embaixo, haviam casas construídas de alvenaria. Existiam atividades comerciais e tudo mais. Não, posses, invasões na zona de domínio da... Isso eu não me recordo. Não. O senhor não se recorda? Eu sei que existiam comércio, existia alguém morando, eu não saberia dizer se era invasão. E se houvesse alerta do fiscal lá na ponta? Se o fiscal ele fizesse um ofício sobre isso, em quem ia parar? A quem caberia tomar providências para resguardar a zona? Ele ia encaminhar para a direção-geral, no caso para mim, e eu levaria em despacho ao secretário e ao governador. E aí seriam tomadas... Para tomar a decisão. A decisão de quê? Desapropriar, né? Que era uma decisão também de ordem política. Desapropriar e mostrar o risco que essas comunidades estariam sofrendo em função de um possível colapso pelo peso próprio da ponte Ciluís. O senhor pode só nos explicar, por último, como que nasciam os processos licitatórios na sua época? Era encaminhado pelas diretorias competentes a necessidade, né? E isso era debatido com a Secretaria dos Transportes e depois era encaminhado ao Grupo Executivo de Licitações, que era uma equipe nomeada, portaria, para proceder às licitações pertinentes. E quem tomava a decisão de efetivamente realizá-las? Quem tomava a decisão de realizá-las? A decisão era tomada pelo governo, como um todo, o governador, o secretário e o diretor, porque o diretor ele era um executivo. Então, as decisões eram tomadas... Eu não poderia, por exemplo, fazer uma licitação de uma obra aqui para atravessar o estado de Santa Catarina inteirinho por minha conta e decisão Então, própria. as decisões relativas à ponte Ciluís eram tomadas em uma instância pelo secretário ou pelo governador? É óbvio. Como é que eu poderia fechar uma ponte sem ouvir o secretário ou ouvir o governador? Não, sem ouvir, sim. Mas as decisões... Mesmo que era muito importante... o que estava escrito no parecer técnico. Sim, mas como o senhor é signatário desses aditivos e desses contratos, cabe a mim lhe perguntar se cabia ao senhor fazer essas licitações ou se as licitações eram determinadas e decididas... A licitação, depois de determinada, era feita pelo órgão que eu dirigia. Mas a decisão não cabia ao senhor, então? Não, a decisão era uma decisão de governo. Uma obra como a Ciluís só de governo. Não pode o diretor-geral chegar e... Restauração, manutenção... Vou fazer a restauração. A manutenção até poderia ser, mas não a restauração. Então. Não a restauração. Os contratos de manutenção... Não a reforma. Os contratos de manutenção, então, vamos ser específicos. Manutenção é outra coisa, porque a manutenção é uma sequência. E eu vou repetir a pergunta. O senhor, quem definia, como se iniciava e quem definia os contratos de manutenção? Não, iniciava nas diretorias, com conhecimento da Secretaria e do Governo do Estado. E aí fazia-se a licitação. Mas isso aí era um negócio contínuo e vai continuar sendo contínuo, não tenho dúvida disso. Tudo bem. Então, quem cabia decidir sobre a licitação de mais um contrato de manutenção? Sim, caberia à direção-geral por força de informação da diretoria setorial.
O senhor tem mais alguma informação? E isso era levado também ao secretário para o acordo. Certo. O senhor tem mais alguma Porque informação? assim, ó, tem essa vinculação é interessante, né? Porque a autarquia tem a autonomia administrativa e financeira, então quem decide é a autarquia. Não é bem assim, né? Existe esse vínculo da secretaria com o governo. Não vai o órgão, o executivo, decidir algo sem passar pelo secretário e sem passar pelo governador do Estado. Agora, uma coisa rotineira, a rotineira ela passa a ser uma decisão normal, já de conhecimento. Não pode ficar sem fazer o serviço, sem restaurar, sem fazer manutenção. Manutenção. Né? Porque reforma era até então ser tombado. Eram duas hipóteses de soluções. Era mudança da cadeia de elos ou passar um feixe de cabos de aço para transferir os esforços. Sim, mas... Agora, depois do IFAM, só restauração. Justamente, mas então cabia ao diretor-geral, ele tinha certa da manutenção? Certa sim, já te respondi. Sim, tinha certa depois autonomia. decidido, depois... Autonomia, sim, ó, é a mesma coisa de uma construção de obra. Sim. Decidido em plano. Então, quem que mandava licitar? O diretor-geral mandava licitar de acordo com o plano estabelecido e com o plano aprovado pelo governo do Estado. Perfeito. O senhor tem mais alguma informação para acrescentar a essa comissão? É difícil me lembrar algo para acrescentar. Eu me coloco à disposição para responder ou até para auxiliar a posteriori, Perfeito. Vendo os documentos. Muito que fica mais fácil me poder puxar da memória. Perfeito. Talvez possa existir algum dado que agora não tenho me lembrado, né? Até com relação à universidade, porque eu me lembro que existia um contato também entre a secretaria, através de um professor da universidade, o professor Neurato Tomelin, que fez contato com a universidade, no sentido da universidade ajudar e participar, né, de um trabalho de dar subsídios também e para que pudesse absorver a tecnologia de empresa, não que é uma empresa estrangeira, e sim porque era a mesma que fez a ponte, o projeto da ponte em 1921. A universidade absorver a tecnologia? Sim. A universidade e o Estado, e Santa Catarina como um todo. É porque a universidade foi paga por esse serviço. O senhor não tem ciência disso? Eu tenho ciência que houve um contrato, um convênio nesse sentido. Sim, que novamente eram Só não me lembro datas. Perfeito. Por isso que é a minha dificuldade de expressar aqui, de entrar no detalhe e esmiuçar, de secar. Presidente, estou satisfeito. Obrigado, então, deputado Bruno. Então, com a palavra, os deputados que tiverem alguma pergunta. Deputado Gessé Lopes. Bom dia, senhor Fernando. Ontem, um depoimento aqui do senhor Flávio, ele relatou que uma influência política é desastrosa quando ela atua em cima da atuação técnica. A influência política em cima da atuação técnica. Ele disse que isso era desastroso. Eu queria te perguntar se na sua gestão você identificou ou pôde acompanhar alguma movimentação política com relação à ponte que possa ter causado algum dano com relação à ponte. Não. Nenhuma. Até porque eu, como diretor do órgão, não trocaria o histórico técnico de preservar a ponte por uma influência de ordem política. Aí eu preferiria deixar o cargo. Satisfeito, deputado Gessé? Deputado Sargento Lima, o senhor tem alguma pergunta a fazer? Deputado Fernando Krellen, deputada Marlene, então gostaria de liberar o senhor Telmo. O senhor está liberado, muito obrigado. Tem alguma consideração a mais, final, gostaria de fazer? Não, agradecer e continuar me colocando à disposição. Até porque eu acho que numa comissão, num plenário, é mais difícil a gente poder falar e lembrar. Mas de posse de documentos, porque eu tenho certeza de que o Bruno está com os documentos advindos do DEINFRA, do antigo DR, que não tem a tecnologia hoje, talvez, no sistema, mas tem na microfilmagem, e também dos contratos que foram aprovados no Tribunal de Contas. De posse disso, olhando, posso me lembrar de muita coisa. Por exemplo, aquilo que ele agora há pouco comentou. A universidade, eu não me recordo
do contrato com a universidade. E agora há pouco também, eu não estava me recordando do contrato com a Usimec, a empresa nacional. Eu estava com a ideia de que a Steinman foi contratada diretamente sem auxílio da Usimec ou outra empresa. Então, esses detalhes eles vão aparecendo no feedback que eu recebi do próprio Bruno. E eu vou me lembrando. Então, para se ter um pouco mais, é necessário que eu possa ver, acompanhar. Então, é nesse sentido, se não houver necessidade, tudo bem. É nesse sentido que eu me coloco à disposição. Perfeito. E agradeço aí a atenção e a oportunidade de me expressar. Então tá. Obrigado, senhor Telmo Fernando Matar de Souza, por contribuir com a CPI. Não havendo mais nada a ser debatido, declaro encerrada a presente reunião.